Um, dois, três. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Glória a Deus. Tomai assento, irmãos. Essa foi a palavra que Deus me confiou durante esses dias, em que eu fiquei meditando por algum momento hoje pela manhã, para estar aqui ministrando a palavra de Deus à sua vida. E Deus falou ao meu coração de uma forma muito especial. E eu quero crer que Deus ele vai aplicar a sua palavra ao seu coração nessa noite. Porque o livro de Atos dos Apóstolos é um livro muito áureo no que diz respeito a uma ação e um mover do Espírito de Deus. É um livro histórico que narra a era da igreja primitiva, em que muitos foram os fatos em que o Espírito de Deus se moveu de uma forma muito sobrenatural. Mas segundo o que diz o contexto do versículo 31 em que nós acabamos de ler, a Bíblia diz que as igrejas que estavam localizadas nesse território geográfico, o segundo versículo de número 31 diz que era em toda a Judéia, em toda a Galiléia e Samaria, após saberem e tomaram ciência de que Saulo havia se convertido ao cristianismo, que foi conhecido como um dos maiores perseguidores da igreja de Cristo na era primitiva, havia tido um encontro com Cristo. O versículo 31 diz que essas igrejas passaram a ter algumas consequências, e dentre elas o versículo de número 31 diz pelo menos 5 consequências. Primeiro, o versículo 31 diz que elas passaram a ter paz. Segundo, elas foram edificadas. Terceiro, elas se multiplicavam. E quarto, passaram a andar no temor do Senhor e debaixo da consolação do Espírito Santo. E dentre essas 5 consequências aqui, o que me chamou a atenção foi essa última expressão que o Dr. Lucas ele escreve, pois segundo os historiadores, foi Lucas que escreveu o livro de Atos, quando ele diz que essas igrejas andavam na consolação do Espírito Santo. Irmãos, uma das funções do Espírito Santo na vida da igreja sempre foi trazer consolo. Consolo para nos fazer vencer as batalhas e as lutas e as guerras com êxito na nossa vida. E quando você olha e observa a questão do Espírito Santo atuando desde a era primitiva da igreja, na verdade o Espírito, quando ele foi enviado pelo próprio Cristo, a Bíblia me faz entender que o Espírito Santo tem uma série de funções que ele atua dentro da igreja. Ele não veio somente para estar ao nosso lado. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 17, que ele habita em nós para nos fazer cheios da sua presença. E uma das coisas que eu acredito que mais satisfaz a Deus, irmãos, quando Deus olha do trono, é ver uma igreja, é ver um crente cheio da presença do Espírito Santo. Quando Deus cruza o seu olhar do terceiro céu à terra, o que mais satisfaz a Ele é ver uma igreja transportando na presença do Espírito Santo. Essa realidade é tão notória que o próprio Deus confidenciou esta necessidade. A vida de Paulo, para escrever a uma das igrejas que foi considerada uma das igrejas mais poderosas da era primitiva, que foi a igreja aos Efésios. Segundo o contexto
texto diz que quando a igreja aos Efésios, ela entrou debaixo de um declínio espiritual, a história diz que Paulo estava preso em Roma, em uma masmorra, por um imperador chamado Nero, um homem cruel. E segundo a história, Paulo, ele recebe uma divina inspiração de Deus para escrever uma carta a uma das igrejas que estava vivendo um momento difícil espiritual, que era a igreja aos Efésios. Que segundo a história, a cidade de Éfeso, ela tinha uma deusa conhecida como a deusa Diana, que era conhecida pelos gregos como a deusa Artemis. Alguns historiadores chamam Diana de deusa da prostituição. Por quê? Segundo o que diz a história, existia um templo chamado Templo da Grande Deusa Diana, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E segundo a história, quando os homens chegavam naquela cidade, eles iam adorar a Diana, e dentro do culto a Diana existia uma prática conhecida como a prática da bebedeira ou da embriaguez. Os homens se embriagavam com vinho e começavam a cultuar a Diana. E dentro daquele ritual e daquele culto existiam algumas práticas de orgia, ao ponto de Paulo receber uma inspiração e entender que Satanás estava por trás daquela ação para destruir a igreja de Éfeso. Ele sabia que Diana estava movida pela mão satânica do diabo, e a prática da embriaguez entrava pelos lares da igreja aos Efésios, estava destruindo os casamentos, estava destruindo a célula máter da sociedade, que era a família daquela época. E Paulo toma uma autoridade divina de Deus e escreve no capítulo 5 e no versículo 18 à igreja aos Efésios, dizendo a seguinte expressão: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O que você veio fazer nesta segunda-feira foi receber de Deus muita vitória material, eu creio, mas o desejo de Deus nessa noite é encher a nossa vida da presença do Espírito. Quem veio aqui receber? Levante a mão para o céu nesta noite por um momento, abra a sua boca, diga glória a Deus, diga aleluia, diga alguma coisa bonita para Jesus nessa noite, nesse lugar. Quando Paulo escreve este versículo, segundo o que diz, este versículo de número 18 era um imperativo. E o que é isso, homem? O imperativo é algo constante na vida da igreja. O desejo de Deus não é que você como crente, eu como crente, sejamos cheios somente ontem. O desejo de Deus é hoje, o desejo de Deus é amanhã, e na medida que o tempo passa, o desejo de Deus é que venhamos transportar na presença do Espírito de Deus. Por quê? Quando uma igreja, irmãos, ela é cheia do Espírito, ela passa a viver alguns reflexos na sua vida. E que reflexos são esses? Eu quero falar de alguns reflexos de uma igreja ou de um crente cheio da presença do Espírito Santo. Primeiro, quando o crente de uma igreja é cheia do Espírito Santo, ele passa a viver uma vida abundante na presença de Cristo. Por gentileza, diga para quem está do seu lado: quanto mais você for cheio do Espírito, mais uma vida abundante na presença de Cristo você vai viver. Glória seja dada ao nome de Jesus por isso. Mas por quê, Almi? Porque na verdade uma igreja cheia do Espírito Santo, ela passa a ter como meta, tia Maria, sabe o quê? Adorar e exaltar a Cristo, porque o próprio Espírito, ele nos impulsiona a adorar e a exaltar o nome de Cristo. Aqui você não veio adorar a missionária Cristina, o missionário Sirlei, as irmãs que auxiliam, muito menos eu, porque na verdade ninguém aqui é digno de adoração, só Jesus, o